Olá, olá, tudo bem com você? Aqui a gente está começando mais uma entrevista através do nosso canal do YouTube e também das nossas plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo. Hoje eu converso com a médica geriátrica Jéssica Pietro Pupo, que atende a especialidade no Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bom, Soraya? Obrigada. Fico feliz de estar aqui com você. Que bom, lindíssima. A doutora não é de Cascavel, né? Não sou de Cascavel. Vai perceber que o sotaque é um pouquinho diferente. O sotaque é um pouquinho diferente. Mas está gostando da cidade? Estou gostando. Foi uma experiência diferente, né? Estava morando em São Paulo já há alguns anos, então acho que tudo é diferente de São Paulo, né? Não, nada é muito parecido. Eu acho que tudo é diferente de São Paulo, né, Exato. Doutora? A tua formação como médica e suas especialidades foram todas, aliás, realizadas em São Paulo, né? O que te trouxe para o Paraná? Por que Cascavel? Vamos começar sabendo disso. Então, Cascavel foi uma cidade que eu conheci, se eu não me engano, pela primeira vez em 2015. Eu estava visitando junto com meu marido, a família dele é daqui de Cascavel. Tá. Dr. Lucas, né? Isso, Dr. Lucas. E foi uma cidade que, desde o começo, assim, me chamou bastante atenção. Uma cidade bem parecida com a minha cidade natal, que é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E me chamou muita atenção, assim, achei o pessoal extremamente acolhedor, a cidade muito acolhedora, um clima muito gostoso, né? Não só em relação ao tempo, mas também em relação ao jeito da cidade, o jeito das pessoas. E junto com meu marido a gente foi dando uma sondada nessa parte médica, né, assim, a parte da saúde, como que estava hoje em dia em Cascavel, e a gente viu que é uma cidade que está em crescimento e que ao mesmo tempo já tem uma área da saúde bem desenvolvida, né, muito forte, com 2 faculdades de medicina, então uma área bem rica para ensino, uma área bem rica em termos de prestação de saúde também para os pacientes. E a gente achou que seria bem legal se a gente tivesse a oportunidade de vir para cá, né? Eu acho que ficou sempre ali atrás, no fundinho da nossa cabeça, essa possibilidade de voltar para cá, no caso dele, né? E de vir para cá, no meu caso. Que bacana, teve uma identidade instantânea. Sim. Então, né? Você falou aí da questão, a gente sabe que Cascavel já é considerado um polo, né, da medicina, né? Até pela questão de ensino. Você gosta dessa questão de docência? Se identifica? Gosto bastante. Eu vim de alguns serviços, né, muito acadêmicos, então o IANSP, o Serviço do Servidor Público Estadual, e a Unifesp, que são serviços extremamente acadêmicos. Essa parte é muito forte de ensino, tanto com os residentes quanto com os alunos da faculdade, e eu gosto bastante. Eu acho que é uma maneira não só de crescer como profissional, mas também de contribuir para a formação de novos profissionais, né? Ai, como eu gosto de ouvir isso, gente, de médico. Olha, mas eu gosto de ouvir isso. A gente está nessa área do jornalismo há um tempão, conversando com tantas pessoas da área médica. A gente vê novas gerações vindo e eu sempre me pergunto, né? Como serão esses médicos amanhã? Então eu fico muito feliz quando eu vejo um médico que se preocupa com o ensino, com a pesquisa, né, com essa questão do amanhã. Isso já gostei, viu? Ô, doutora, a geriatria é uma área bastante específica, né, da medicina. O que faz essa especialidade ser tão diferente das outras? Por que você escolheu a geriatria? Tá, acho que vamos por partes, né? Então, Soraya, a geriatria, ela é uma especialidade realmente muito específica, né? Como a gente disse, onde a gente trabalha especificamente com a pessoa idosa. Então, o geriatra é o médico que se especializou em cuidar da pessoa idosa. Mas, por que o idoso precisa de um médico específico, né? E não pode ser atendido, por exemplo, por um clínico geral, um médico generalista? Da mesma maneira que, por exemplo, quando a gente está na infância ou na adolescência, a gente tem algumas alterações específicas, né, dessa faixa etária que devem ser tratadas de uma maneira específica. Quando a gente envelhece, então, com o envelhecimento, a gente vai gerar uma série de alterações específicas do envelhecimento e que devem ser tratadas, portanto, de uma maneira específica. E ela é uma especialidade muito integral, acho que seria a palavra, né? A gente sempre tenta na geriatria individualizar muito o tratamento e a avaliação de cada paciente.
Então, muitas vezes um paciente que tem uma mesma doença, de uma mesma idade, ele vai receber um tratamento diferente do que um paciente com as mesmas queixas e com a mesma idade. Isso porque, na hora que a gente vai estabelecer esse plano de tratamento na geriatria, a gente leva em consideração não somente as queixas do paciente específicas em relação a determinada doença, mas também tudo que pode envolver e tudo que está por trás de possíveis sintomas ou da maneira que essa doença surgiu, né? Então, uma questão social, uma questão emocional, uma questão funcional, uma questão cognitiva. Então, só por aí a gente já percebe que realmente é muito individualizado, porque nenhum paciente vai ser igual em todas essas características. Às vezes a doença que o levou até o médico é a mesma, mas tudo isso que envolve essa doença ou que envolve o dia a dia, a vida daquele paciente é diferente. Então a gente vai tentar desenvolver um plano terapêutico individualizado para aquele paciente. Eu acho que isso foi o que me chamou muita atenção na geriatria, essa possibilidade de fazer um tratamento específico, um tratamento individualizado, um tratamento que leve em consideração não somente a doença que eu estou tratando, mas a pessoa que se apresenta com aquela doença, né? Os valores daquele paciente, o que é ou não importante para ele, a maneira como ele encara aquela doença e aquele tratamento. Certo. Doutora, você está falando aqui e eu estou aqui imaginando uma coisa. A gente sabe que aumentou muito a expectativa de vida no Brasil, no mundo, na verdade. Hoje, aquelas pessoas idosas de 40 anos atrás, né, chegavam aos 40, aos 50 anos, já, nossa, está no fim da vida. Isso mudou, né? Os homens, as mulheres de 50, de 60 anos estão em plena atividade física, cognitiva, trabalhando, exercendo suas funções. Como é que fica nessa questão da geriatria? Como a gente consegue nominar hoje, por exemplo, o idoso a partir dos 60 anos? Ele já vai para a especialidade da geriatria? Como é que fica essa questão? Essa questão mesmo de denominar quem é idoso ou quem não é idoso é algo muito peculiar, né? Algo muito variável. Não dá pra gente falar que, então o paciente fez 60 anos, ele tem um reloginho dentro dele, que a partir daquele momento, então o corpo dele fala assim, agora você é idoso, você vai acompanhar com o geriatra. Não é assim, né? A denominação de ser idoso, ela transpassa alguns fatores que são sociodemográficos, né? Então, no Brasil, o idoso seria a partir de 60 anos, mas, por exemplo, em países da Europa, alguns países o idoso é acima de 75 anos. Então, não dá pra gente falar que, então será que lá o reloginho biológico dele muda com 75 e não com 60? Não, o nosso corpo não sabe que no Brasil o idoso é com 60 anos e na Europa é com 75. Então, não necessariamente é só a partir dos 60 anos que o paciente deve ou pode procurar o geriatra, né? Principalmente quando ele quer fazer um acompanhamento para que ele envelheça com saúde, com autonomia. Ele pode sim procurar o geriatra mais cedo. Não é obrigatório que seja a partir dos 60 anos. Tá. Até baseado no que eu falei agora, a gente vive num mundo bem acelerado, né? A gente sabe que hoje é possível aumentar a qualidade de vida na terceira idade, né? A partir da terceira idade. Como que o geriatra pode ajudar, auxiliar nessa fase, doutora? Tá, eu acho que, primeiramente, uma coisa muito importante é a gente parar de romantizar o envelhecimento, né? Essa ideia de que a terceira idade é a melhor idade. Quem falou que a terceira idade é a melhor idade, né? O envelhecimento é um processo extremamente heterogêneo que vai ser vivenciado pelas pessoas de maneira diferente. Então, existem idosos que vão envelhecer com mais autonomia, idosos que vão envelhecer com menos autonomia, idosos que vão enfrentar alguns desafios que outros idosos não vão enfrentar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Até porque a partir do momento em que você rotula aquilo como a terceira idade é a melhor idade, aquele idoso que ele não se sente, não se encaixa, ele se sente deslocado. Puxa, né? Então, você deixa de incluir essa pessoa. Então, a gente começa por aí. Depois, eu acho que é extremamente importante a gente entender que o envelhecimento é um processo contínuo, né? Que começa a partir do momento em que a gente nasce. Então, para a gente conseguir alcançar um envelhecimento saudável, então, com 60, 65 anos, o ideal seria que a gente tivesse hábitos saudáveis desde o início, né? Óbvio que uma pessoa que começa com hábitos saudáveis com 20, 30, 40 anos, ela tem uma chance melhor de envelhecer bem do que aquela pessoa que começa com 70, 75, 80 anos.
também nunca é tarde, né? A gente não pode negligenciar e falar, eu não comecei quando era mais jovem, então eu não vou começar agora. Não, eu acho que sempre é tempo. Mas quanto antes a gente desenvolve hábitos saudáveis, quanto antes a gente faz uma prevenção, uma promoção à saúde, melhor a gente consegue envelhecer e de maneira mais autônoma, né? Com mais autonomia. Certo. Doutora, pela tua experiência aí de consultório, a gente vai falar um pouquinho do atendimento domiciliar daqui a pouco, achei super interessante. Como que você considera, como que você avalia hoje, nesses idosos que você acompanha, a participação, o apoio de alguém próximo da família, um neto, alguém próximo ou um cuidador? Até que ponto isso pesa no desenvolvimento natural ou aquilo que você objetiva como ideal para essas pessoas nessa fase da vida? Como a gente conversou, o envelhecimento ele é um processo extremamente heterogêneo, né? Então, nós vamos ter idosos que são extremamente independentes e vão precisar, por exemplo, de um auxílio de um familiar ou terceiros para coisas muito pontuais. Então, uma internação hospitalar ou durante uma viagem para um lugar mais distante, algo assim. E a gente vai ter idosos que precisam de muito auxílio. Então, um idoso que tem algum problema de locomoção, teve um AVC e ficou com uma sequela motora, ou então tem um quadro demencial e já não tem mais uma autonomia, tanto por uma questão cognitiva ou às vezes associada também àquela questão motora que eu comentei. Então, esse idoso vai precisar de muito auxílio. Muitas vezes ele vai precisar de uma supervisão, inclusive 24 horas. Tá? E existem aqueles idosos no meio do caminho, né? Que não precisam, não são tão independentes, mas também não precisam de tanto auxílio, vão precisar de auxílio para pagar uma conta, para fazer um serviço mais pesado da casa. Então não tem como a gente falar sobre uma regra, né? O que eu acho que é importante é que esses idosos, independente da idade ou do grau de independência, que eles tenham uma rede de suporte sólida, né? Então que ele tenha um filho ou um neto ou um amigo, alguém com quem ele possa contar no momento de necessidade. Então, seja, como eu falei, por conta de uma internação, por conta de uma viagem, necessidade de pagar alguma conta, alguma coisa assim. Então, acho que o ideal é que sempre tenha uma rede de apoio sólida e dependendo aí do grau de independência, de funcionalidade desse paciente, ele pode ter mais ou menos auxílio para algumas coisas específicas. E nas consultas também vai depender muito aí do grau de cognição e independência desse paciente. No geral, a gente gosta que vá sempre algum acompanhante que consegue às vezes fornecer algumas outras informações que o próprio paciente não consegue naquele momento, porque realmente talvez não tenha essa visão, é uma visão de fora que vem, então a gente sempre gosta que tenha um acompanhante, mas não é obrigatório em todos os casos. Doutora Jéssica, vocês têm ali no Centro Médico Gastroclínica um atendimento diferenciado, né? Que se estende também aos domicílios. Isso também se aplica em casas de repouso, instituições de longa permanência, doutora? Sim. Como que funciona? Então, o atendimento domiciliar ele pode ser feito, sim, tanto na residência, na casa da família, onde o paciente mora, quanto na instituição de longa permanência, quando eventualmente o paciente mora na instituição, né? Então, como a geriatria é uma especialidade essencialmente clínica, a gente não precisa de grandes instrumentos ou grandes procedimentos, o que me permite levar até a casa do paciente ou eventualmente a instituição todos aqueles instrumentos que eu preciso para fazer a avaliação. Então, basicamente, eu consigo oferecer o mesmo serviço que eu ofereço na clínica, no consultório, eu consigo oferecer para o paciente, seja em casa ou seja na instituição. O que vai fazer diferença mais nesse atendimento domiciliar é muito mais o perfil do paciente que costuma procurar esse atendimento, né? Então, geralmente, os pacientes que procuram esse atendimento, ou as famílias, são aquelas de paciente com alguma dificuldade de locomoção, seja por conta de uma sequela, por exemplo, de um AVC, ou um pós-operatório, ou uma fratura, algo do tipo, ou pacientes, por exemplo, que têm algum quadro demencial e que quando saem de casa, eventualmente ficam muito agitados, saindo da rotina, causa algum estranhamento, pode gerar uma agressividade. Então, nesses casos, a família costuma preferir que o médico vá até a casa para fazer a avaliação no domicílio. Tá? Mas não necessariamente apenas esses pacientes são os candidatos à visita domiciliar. Qualquer paciente que deseja, ele pode receber uma visita domiciliar
E, inclusive, na visita domiciliar, a gente tem a possibilidade de avaliar não somente o paciente, mas também o meio onde ele está inserido, auxiliando até mesmo em transformar uma casa que não é tão segura numa casa mais segura para a convivência do idoso. Que bacana, tem essa análise também, né? Gente, tem que aproximar a câmera e mostrar os olhos da doutora Jéssica. Olha que olhos lindos, verdes, lindos, lindos mesmo. Olha, se você tem alguma dúvida com relação ao que a gente conversou aqui, ou se quer conversar com a doutora Jéssica para mais informações sobre esse tipo de atendimento, que é muito importante, gente, ela está no Instagram, é muito fácil encontrá-la, @doutora.jessicageriatra ou @gastrocascavel. E mais informações também vocês podem conseguir através do WhatsApp, telefone 45 2101 7700. Doutora, obrigada por ter vindo conhecer o estúdio, por esclarecer mais sobre esse assunto. A gente tem que cuidar mesmo dos nossos idosos, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Só costuma chegar a essa fase quem está vivo. E a melhor coisa é a gente aproveitar a vida em todas as fases. E é possível, né? Viver bem, viver melhor, viver mais. Por que não? Com certeza. O idoso é um adulto bem-sucedido, né? Um jovem bem-sucedido. Muito bom ouvir isso. E eu que agradeço aqui o convite, foi muito gostoso. Que bom, doutora. Seja sempre bem-vinda, tá? Obrigada. Boa semana. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode receber notificações sobre mais vídeos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida aqui na TV Medicina e Saúde. É só se inscrever, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.